De todas as violências que padecemos, as que fazemos contra nós mesmos são as que mais nos fazem sofrer. Nessa crueldade, não se derrama sangue, somente se constroem cercas e cercas que passam a nos sufocar e a nos afligir por dentro. Montaigne, célebre filósofo francês do século XVI, escreveu: "A covardia é mãe da crueldade." Realmente, é assim que se inicia a nossa autoagressão. Em razão de nossa fragilidade interior e de nossos sentimentos de inferioridade, aparece o temor que nos impede de expressar nossas mais íntimas convicções, dificultando-nos falar, pensar e agir com espontaneidade ou descontração. A autocrueldade é, sem dúvida, a mais dissimulada de todas as opressões. Além de vir adornada de fictícias virtudes, aparente mansidão, paciência e serenidade, recebe também os aplausos e as considerações de muitas pessoas, mas mesmo assim continua delimitando e esmagando brutalmente. Essa atmosfera virtuosa que envolve os que buscam ser sempre admirados e aceitos deve-se ao papel que representam incessantemente de satisfazer e de contentar a todos em quaisquer circunstâncias. Buscam contínuos elogios, colecionando reverências e sorrisos forçados, mas pagam por isso um preço muito alto. Vivem distantes de si mesmos. A causa básica do auto-tormento consiste em algo muito simples: viver a própria vida nos termos estabelecidos pela aprovação alheia. A timidez pode ser considerada uma autocrueldade. O acanhado vigia-se e, ao mesmo tempo, vigia os outros, vivendo numa autoprisão. Em razão de ser aceito por todos, ele não defende sua vontade, mas sim a vontade das pessoas. Pensa que há algo de errado com ele, não desenvolve a autoconfiança e continuamente se esconde por inibição. Pensar e agir, defendendo o nosso íntimo e nossos direitos inatos e definindo nossas perspectivas pessoais sem subtrair os direitos dos outros, é a imunização contra a autocrueldade. Para vivermos bem com nós mesmos, é preciso estabelecermos padrões de autorrespeito, aprendendo a dizer: não sei, não compreendo, não concordo e não me importo. As criaturas que procuram bajulação e exaltação martirizam-se para não cometer erros, pois a censura, a depreciação e a desestima é o que mais as atemorizam. Esquecem-se de que os erros são significativas formas de aprendizagem das coisas. É muito compreensível faltarmos à lógica numa tomada de decisão ou mudarmos de ideia no meio do caminho. No entanto, quando errarmos, será preciso que assumamos a responsabilidade pelos nossos desencontros e desacertos e apreendamos o ensinamento da lição vivenciada. Quem busca consenso, crédito e popularidade não julga seus comportamentos por si mesmo, mas procura ansiosamente as palmas dos outros, oferecendo inúmeras razões para que suas atitudes sejam totalmente consideradas. Vivendo e seguindo seus próprios passos, poderá inicialmente encontrar dificuldades momentâneas, mas, com o tempo, será recompensado com um enorme bem-estar e uma integral segurança de alma. Estar alheio ou sair de si mesmo, na ânsia de ser amado por todos aqueles que considera modelos importantes, será uma meta alienada e inatingível. O único modo de alcançar a felicidade é viver particularmente a própria vida. A fixação que temos de olhar o que os outros acham ou acreditam, sem possuirmos a real consciência do que queremos, podemos, sentimos, pensamos e almejamos, é o que promove a destruição em nossa vida interior, ou seja, o esfacelamento da própria unidade como seres humanos e, por consequência, nossa unidade com a vida que está em tudo e em todos. Consulta Kardec, Os Obreiros do Bem. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? E eles responderam: de modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Pertencer-se a si mesmo, conforme nos asseveram os espíritos, é exercer a liberdade de não precisar conciliar as opiniões dos homens e de livrar-se das amarras
da tirania social, da escravidão do convencionalismo religioso, das vulgaridades do consumismo, da constrição de ser dependente, enfim, do medo do que dirão os outros. A solução para a autocrueldade será a nossa tomada de consciência de que temos a liberdade por direito que vem da natureza. Contudo, de quase nada nos servirá a liberdade exterior se não cultivarmos uma autonomia interior, porque quem está internamente entre grilhões e amarras jamais poderá pensar e agir livremente. A crueldade, como pena de morte, já se achava estabelecida em quase todos os povos da antiguidade. Em Atenas, dava-se ao sentenciado à morte opções de escolha: o estrangulamento, que era considerado por todos humilhante, o corte de cabeça através do cutelo, o que era muito doloroso, e o envenenamento, o preferido pela maioria dos condenados. Na Roma antiga, em época anterior a Júlio César, o enforcamento e a decapitação eram as sentenças mais generalizadas. Porém, ao homicida de pais e irmãos era aplicada uma pena invulgar: ser cozido vivo e depois atirado ao mar. A condenação dos incendiários eram as chamas da fogueira. Os hebreus preferiam o apedrejamento ou a decapitação, pois atribuíam estar na cabeça a localização dos delitos. Na China, havia um processo de deixar cair gotas d'água na testa do condenado, sempre no mesmo lugar, até conduzi-lo à completa loucura. No Japão, os sentenciados à morte tinham a permissão dos juízes para rasgar o próprio ventre com o sabre. Impossível descrever aqui, nestas rápidas reflexões, os atos terríveis de responsabilidades da história da humanidade ou analisar sua natureza primitiva e rudimentar, inata nas almas em seus primeiros passos de ascensão espiritual. Nomearemos apenas algumas criaturas que tiveram comportamentos degenerados, como Nero, Calígula, Caracalla, Gengis Khan, Ivan o Terrível, Tamerlão e outros, sem nos determos nas atitudes dessas figuras do passado ou do presente, nem nas incontáveis condutas cruéis de homens que passaram anonimamente pela terra. Todavia, não poderíamos deixar de registrar o fanatismo e o autoritarismo da Santa Inquisição, também conhecida como o Santo Ofício, criada em 1233 pelo Papa Gregório IX, que entrou para a história como uma das mais brutais demonstrações de ferocidade e violência contra os direitos humanos. Não saberemos avaliar com precisão quais os atos mais perversos e sanguinários, os realizados pelos executores ou os praticados pelos executados. Aliás, pessoas lutam e matam até hoje em nome de Deus para justificar e proteger suas crenças religiosas. A atrocidade, o sadismo, a perversidade e a desumanidade são características provenientes da insensibilidade ou enrijecimento da psique humana em processo inicial de desenvolvimento espiritual. A espiritualidade, na terceira parte, capítulo 6, de O Livro dos Espíritos, expõe: o senso moral existe, como princípio, em todos os homens. Dos seres cruéis, fará mais tarde seres bons e humanos. As faculdades do homem estão em estado latente, como o princípio do perfume no germe da flor, que ainda não desabrochou. Assim também, em essência, somos todos unos com a perfeição divina que habita em nós. Todo processo de aprendizagem resulta em uma expansão da consciência, o que nos possibilita gradativamente abandonar os gestos bárbaros. Quando a criatura integrar na sua mentalidade o senso moral que nela reside em estado embrionário, converterá os atos agressivos em atitudes sensatas e humanas. Um traço comum em toda a natureza é a evolução. Evoluir é o grande objetivo da vida, pois quanto mais progredirmos, mais resolveremos nossos problemas com harmonia e sensatez. A maioria dos indivíduos se comporta como se os problemas existissem por si sós e exige que o mundo exterior os resolva. Mas as dificuldades não existem fora, e sim dentro de nós mesmos. Nesse caso,
Quanto mais percebermos essa realidade, mais aprenderemos como solucioná-los sem brutalidade. Cada ato de agressividade que ocorre neste mundo tem como origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar. Naturalmente, todos nós ficamos indignados com a rudeza ou a maldade, mas devemos entender que isso é um processo natural da humanidade em amadurecimento e crescimento espirituais. Por trás de todo ato de crueldade, sempre existe um pedido de socorro. Precisamos escutar esse apelo inarticulado e dissolver a violência com nossos gestos de amor. Os atos e a vida do Cristo apresentam, sob muitos aspectos, sempre algo de novo a ser interpretado em seu significado mais profundo. A história da humanidade nunca registrou nem registrará fato tão cruel e violento na vida de um ser humano como aquele ocorrido há quase 2000 anos. Os judeus tinham, nas redondezas de Jerusalém, uma colina que se destinava à execução dos condenados da época. Era um terreno de acentuado declive, aspecto pesado e sombrio, onde crucificavam assassinos e ladrões. Os gregos deram-lhe o nome de Gólgota, do hebraico Gugole, crânio. Os romanos chamavam de Calvário, do latim Calvarium, lugar das caveiras. Esse sítio tinha uma formação rochosa que se assemelhava a uma caveira, além de nele se encontrarem por todos os lados crânios em decomposição expostos ao tempo. Nesse tétrico lugar, um ser extraordinário que queria simplesmente despertar nos homens sua dimensão esquecida ou religar esse elo perdido ao poder da vida, foi crucificado penosamente. E quando chegaram a um lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, juntamente com 2 malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Mesmo diante do sofrimento, Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. O grande número de pessoas ali presentes representava a violência humana. Para elas não havia sequer um laivo de maldade em suas ações, e se ofenderiam certamente se fossem acusadas de perversas. Jesus, no entanto, as entendia em sua infância espiritual. Todos nós, na atualidade, preocupados em saber como lidar com a violência que explode de tempos em tempos no seio da sociedade terrena, devemos sempre fazer uma busca interior para compreender integralmente o significado majestoso dessa atitude de entendimento, perdão e amor que Jesus Cristo legou para toda a humanidade.